Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Doce e amado Espírito Santo, és bem-vindo aqui dentro do nosso lar. Consagramos a Ti esse mês de fevereiro, cada dia desse mês, cada hora, cada minuto, cada segundo, consagramos a Ti. Que o Senhor nos guie, nos direcione e nos livre de todo mal, não só a nós, mas a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos, proteja nosso casamento, proteja nosso trabalho, proteja nossa saúde em todas as coisas. Oro, Pai, para que o Senhor abra portas na vida dessa pessoa que está orando junto conosco. Abre portas, honra a fé dela, honra a sua busca. Meu Deus, todos que estão aqui, todos, sem exceção, que estão aqui nessa oração, há promessas de Deus sobre essa vida, há promessas de Deus sobre essa casa, há promessas de Deus sobre o lugar que essa pessoa está. Derrama da tua graça, derrama do teu favor, que a Shekinah, a glória de Deus, entre nos quartos. A Shekinah, a glória de Deus, entre na casa. Meu Deus, abre caminhos, nos dê oportunidades neste mês, traga mais recursos, mais provisão para projetos, para planos, para sonhos que temos e que possamos cada vez mais amar como Jesus, perdoar como Jesus e olhar para o nosso próximo com o mesmo olhar que Jesus tinha, um olhar de misericórdia, um olhar de empatia. Meu Deus, traga salvação na casa de todos que estão aqui orando conosco. Traga salvação neste lar, que todos tenham uma experiência com Jesus, que todos conheçam a Jesus, que todos se aproximem de Deus. E a minha oração é para que laços sejam cortados, armadilhas sejam desfeitas e todo engano e mentira de Satanás caia por terra. Meu Pai, nos proteja da maldade, nos proteja da inveja, nos proteja do homem mau, nos proteja daquele, Senhor, inclusive, que nos odeia. No nome de Jesus, pedimos a proteção do Senhor sobre nós, sobre nossa família e sobre os nossos entes queridos. No nome de Jesus, proteja os nossos familiares, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua força. Oro agora para que todo tipo de doença renda-se a Jesus Cristo. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos à alergia, dizemos a dores no corpo, a infecções, a problemas renais. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a depressão, dizemos as dores da alma. Renda-se a Jesus Cristo. E aquele que precisa de um consolo do alto, aquele que precisa da paz que só Jesus pode dar, que receba agora dessa paz, que receba agora do poder de Deus envolvendo, o poder de Deus tocando, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, Pai, com favor, visita com bênçãos, visita com graça, no nome de Jesus te pedimos, nos leva aos lugares certos, nos leva às pessoas certas. Meu Pai, faz com que as pessoas que o Senhor tem para nós, as pessoas que fazem parte do nosso destino, lembrem de nós, que estejamos na memória dessas pessoas, no nome de Jesus Cristo. E apresentamos agora, meu Pai, toda a carta para Jesus. Apresentamos diante de Ti toda a carta para Jesus e pedimos, Pai, traga resposta a cada carta. Intervém, Pai, essa pessoa que escreveu e colocou o nome de todos da sua casa, essa pessoa que escreveu e pediu uma bênção especial no trabalho, que pediu uma bênção especial para um filho, que pediu a restauração do casamento, a restauração do lar, que pediu, Senhor, a solução de um problema difícil, essa pessoa que está endividada, que está com muitas contas, que está, Senhor, sendo pressionada, perseguida por causa das contas. Senhor, eu oro para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Eu oro para que o Senhor abra portas. Eu oro para que o Senhor coloque serviço nas mãos dela, recursos nas mãos dela, bons negócios, e que o Senhor também traga ideias a ela, Senhor, em o nome de Jesus. Entregamos a Ti cada carta, Jesus.
entregamos a Ti no altar, nos Teus pés, Jesus. Sim, meu Pai. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Você que está entrando agora nessa oração, escute isso. Escute. É muito bom quando você escuta da boca de outras pessoas o que Deus faz, o que Deus está operando. Olha só. Profeta, me chamo Ione Viana e quero dizer que no dia 30 de outubro de 2025 eu tive uma dor insuportável que nem morfina passou. Fui internada e diagnosticada com pancreatite. Porém, eu carregava um cisto do tamanho de uma laranja no meu ovário direito desde 2017, tentando operar e não conseguia. Estava tudo bloqueado, voltando a estaca zero por mais de 3 vezes. Fiquei internada por 20 dias e liberada. A dor continuava, então Deus usou o profeta citando meu nome e disse que ele estava tirando todos os bloqueios da minha vida. Procurei outro médico que analisou a minha internação, disse que não era pancreatite, e sim o cisto que havia torcido. Marcou minha cirurgia com urgência. Hoje já não carrego este mal. O médico disse que o cisto estava apodrecido dentro de mim. O material foi enviado para biópsia e foi confirmada a torção. Cisto adenoma seroso infartado. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o mundo espiritual foi desbloqueado. Glória a Deus. Olha que bênção. Para você ver, eu sou um homem falho, tenho meus limites, mas o Deus que eu creio é Deus Todo-Poderoso. Então, olhe para Jesus como aquele que pode mudar a tua vida, como aquele que tem o poder para curar. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Assim como o Senhor curou essa mulher, o Senhor tem todo o poder de te curar. Coloque a tua fé nele. Coloque a tua fé nele. Por que eu não peço para você colocar fé em mim? Porque o homem é falho. O homem é falho, o homem é limitado. Eu sei até onde eu posso ir. Mas Deus, Ele pode romper todas as barreiras que nós conhecemos. Ele pode intervir na tua vida, por isso coloque a tua fé em Jesus, entra aqui nessa oração, não só para orar comigo, mas entra aqui nessa oração para clamar ao Deus, Criador dos céus e da terra, que libera uma palavra e pode mudar a tua vida, que tem o poder de te curar, que tem o poder de te libertar, que tem o poder de trazer teu marido de volta, que tem o poder, sabe, de mudar a história do teu filho, que tem o poder de mudar a história da tua família, de te tirar dessa dificuldade que você está. É esse Deus que você tem que se agarrar nele. Escreve aqui nos comentários, minha fé está toda em Jesus Cristo. Coloca aí, minha fé está toda em Jesus Cristo. Glória a Deus. E você que celebrou esse milagre, compartilhe agora com no mínimo 10 pessoas. Se puder mandar para 100, manda para 100. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Vá até o último homem. Vá até o último homem, é o que eu tenho dito aqui para vocês. Vamos levar essa palavra ao máximo de pessoas. Eu tenho me esforçado para isso. Me ajude, compartilhe com mais pessoas em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. A revelação é essencial para a direção, clareza e alinhamento com Deus. Eu vim aqui hoje com essa palavra, carregando essa palavra. Como é importante nós termos revelação de Deus. A revelação de Deus já me tirou de muitas armadilhas. A revelação de Deus já me deu instrução para sair de problemas que eu não sabia como sair. É por isso que o inimigo luta tanto contra o profético. Você vê uma guerra espiritual quando se trata do profético. Uma guerra espiritual terrível. Você sabe que já fazem muitos anos que eu faço escola de profetas. E a escola de profetas não é como as pessoas pensam, um curso para profeta, não. O nome é Escola de Profetas, mas é um evento profético onde nós ensinamos as pessoas a ouvir a Deus. E quem foi sabe que é assim. A gente não ensina a ser profeta, a gente ensina a ouvir a Deus. E vem pessoas que estão há muitos anos na igreja, vem pessoas que nem se batizaram, vem empresários que viajam de outros países para participar da escola. Por quê? Porque eles querem ouvir a Deus. Eles querem aprender a como ter direção de Deus para mudar as vidas deles. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando se aproxima a semana da escola de profetas ali, é incrível, gente, como o mundo espiritual fica movimentado. É pessoas que perdem o avião, é gente que muitas vezes, sabe, não consegue sair da empresa,
não consegue liberação para viajar, sendo que já havia pedido uma liberação. É atrapalhos que acontecem. Existe uma luta, existe uma guerra espiritual, sabe? Para que a pessoa ela não vá a esses ambientes proféticos, para que ela não busque a revelação de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 29:18, olha o que está escrito: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que se não houver profecia, que se não houver revelação, as pessoas vão ter perdas. É por isso que não se trata aqui, sabe, de buscar uma profecia em si, mas estar em um lugar onde existe a revelação da palavra. A revelação da palavra. Aonde se crê que Deus fala, aonde se crê, sabe, que Deus, Ele nos dá o direcionamento, que Deus, Ele nos mostra o caminho. Entenda, pessoas perecem por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecer a mente de Deus, a intenção de Deus. A revelação de Deus não é para afagar o teu ego, não é para, sabe, você derramar algumas lágrimas porque você recebeu uma revelação ali do seu endereço ou do seu CPF. Não estou falando dessas coisas. Estou falando de revelação, direção de Deus. Quando uma direção de Deus vem para você, independente de usar um profeta ou não, mas vem até mesmo no meio da pregação, sabe? É sobre isso. E digo mais, quando em um lugar se aceita a revelação, você também está se permitindo ser tocado por essa revelação nesse lugar. É por isso que uma palavra de Deus, uma revelação, uma profecia, um discernimento divino, uma visão espiritual, muitas coisas acontecem. Não é estratégia, não se trata de preferência, mas sim Deus falando. Deus falando. Quando você está em lugares que Deus fala, lugares que Deus se manifesta, lugares que há revelação, ambientes que há revelação, existe alinhamento. Teu coração se alinha. Por quê? Porque quando Deus fala, os homens temem. Quando Deus fala, nós nos rendemos a Deus. Quando Deus fala, existe um movimento de Deus que toca nas nossas vidas. É tremendo o que eu estou ensinando para você aqui, porque a revelação de Deus, ela sempre vai abrir os nossos olhos. A revelação de Deus vai abrir o nosso coração. A revelação de Deus vai mexer no nosso interior. A Bíblia diz que quando Natanael, ele foi convidado por Filipe a conhecer Jesus, Natanael, em primeiro momento, julgou e disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem cá, amiguinho, vem ver. E a Bíblia diz que quando Natanael chegou até Jesus, talvez para cumprimentá-lo, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus estava falando que aquele homem era um homem de caráter, que era um homem íntegro. Mas Natanael nunca tinha visto Jesus e Jesus o conhecia. Só que não parou por aí. E daí o Senhor disse para ele: antes de Filipe te chamar, eu te vi embaixo da árvore. E Natanael, sabe, ali naquele momento ele viu quem era Jesus. Ele viu que aquela revelação, aquela experiência que ele teve embaixo da árvore, que talvez só ele soubesse, sabe? Quando os segredos do coração de uma pessoa, eles são revelados, os segredos do coração de uma pessoa são descortinados, aquela pessoa, ela vem a crer. Eu estava lembrando de uma história que eu ouvi a respeito de um pastor, que também é um profeta de Deus, um homem de Deus. Ele foi pregar na Argentina. Olha que tremendo isso, ele foi pregar na Argentina
E daí ele começou a ministrar a palavra, de repente Deus deu uma palavra para ele sobre alguém que estava na porta da igreja. E ele começou a entregar a palavra, falando, sabe, de todo o histórico daquele homem e daquilo que aquele homem iria fazer. Aquele homem então sai e alguns minutos depois ele volta armado para dentro da igreja. E ele então pega um obreiro de refém, e começa a gritar no meio da igreja: quem é que revelou a minha vida? Quem é que fez fofoca da minha vida para esse homem aí? Quem é que fez fofoca disso? Olha que situação. E então as pessoas da igreja disseram: não, ninguém fez fofoca. Isso foi Deus que revelou para ele. Ele é brasileiro e ele veio aqui para trazer uma palavra para nós. Ele não conhece a sua vida. E então aquele pastor, aquele profeta continuou entregando a palavra e aquele homem se rendeu a Deus. Aquele homem mudou de vida. Aquele homem se converteu. Porque quando os segredos do coração do homem são revelados, a pessoa ela não vive mais como ela vivia. Ela tem uma transformação no interior, dentro do espírito dela. É que nem quando Deus, sabe, usou uma mulher para entregar uma palavra profética para a minha vida. Aquilo mudou tudo sobre mim. Mudou tudo dentro de mim. Por quê? Porque quando ela me abraçou e ela começou a profetizar, sabe, eu senti algo, e é por isso que nós precisamos da revelação, porque a revelação nos alinha ao nosso destino. Eu senti que eu estava no lugar certo. Eu senti dentro de mim, sabe, que eu estava na direção certa. Eu senti que aquilo era o que Deus tinha para a minha vida. É como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque quando a revelação te toca, você sente que aquilo é de Deus para você. Você sente que ali, sabe, existe um alinhar-se, ali existe algo que está conectando você a Deus, está conectando você ao propósito eterno. Olha, só de dizer essas coisas para você, eu já fico assim tocado, porque eu sei quantas vezes a revelação de Deus veio para a minha vida e quantas vezes Deus me abençoou através da revelação. A revelação se torna luz na escuridão. Sem revelação, a clareza moral se desvanece, o propósito se fragmenta e as pessoas mergulham na confusão. É por isso que a Bíblia diz que sem profecia o povo perece. Sem a revelação da palavra, sem o entendimento da palavra, as pessoas se perdem e ainda querem tirar os dons espirituais para fora da igreja. Essa briga não é de hoje, gente. Essa briga não é de hoje. Sabe? Nós precisamos crer no poder de Deus, crer no sobrenatural, crer que Deus revela, crer que Deus fala, crer, sabe, que um ambiente profético pode tocar a nossa vida. Existe uma guerra espiritual para que você não tenha acesso a ambientes proféticos. Existe uma guerra espiritual para que você não acesse esses lugares de revelação, esses lugares de entendimento, esses lugares que vão te dar clareza, que vão te dar direção de Deus. É por isso que você precisa acessá-los. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E você que mora nos Estados Unidos, julho, estarei aí com vocês. Já te inscreve na Escola de Profetas que teremos em julho nos Estados Unidos. Você que mora, não importa, sabe? Às vezes a pessoa pensa, não, mas é julho ainda, mas já te organiza. Já te organiza para você estar. Eu já deixei ali no meu site tanto a escola que vai acontecer em julho nos Estados Unidos, quanto a escola que vai acontecer em outubro na Espanha. Eu já deixei ali para o pessoal que mora na Europa e nos Estados Unidos se organizarem para estar. Certo? Eu já fiz escola de profetas em Portugal, eu já fiz na Inglaterra, eu já fiz em Roma, na Itália. Estou indo pela primeira vez na Espanha, certo? Vai ser algo incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, vai ser algo muito especial, vai ser algo muito tremendo. Eu creio, estou com uma expectativa
certo? Estou numa expectativa no que Deus vai fazer e no que Deus vai realizar. Então, convido você a estar com a gente, ok? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também amanhã, 6 da manhã, eu tenho uma novidade para quem é membro do canal aqui, tá? Vou te presentear amanhã de manhã. Você que é membro do canal aqui, que é membro, amanhã de manhã eu vou te presentear. Amanhã de manhã vamos te presentear, ok? Então, aguarda aí, amanhã 6 da manhã, na oração das 6 e 7 da manhã, nós vamos falar um pouco sobre isso, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Deixa eu pegar aqui a carta. Levanta a tua carta assim para o alto, em nome de Jesus. Amém? Levanta aí para o alto. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, vem com o teu poder e toca. Toca na vida dessa pessoa, toca na sua casa, toca na sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, envolve cada pessoa debaixo da tua graça. Pedimos, Pai, tua sabedoria, tua força. Pedimos um ânimo maior sobre nossas vidas. E oramos, Senhor, para que o Senhor abra caminhos, para que o Senhor abençoe e destrave negócios, respostas, projetos, planos. Pedimos a tua bênção. Também oramos, Senhor, pela salvação de todos essa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus, todos, Pai, conheçam a Cristo. Senhor, nós oramos para que haja um avivamento dentro desse lar e apresentamos a Ti agora essa carta, Jesus, colocando no Teu altar, colocando nos Teus pés e pedimos, Pai, Tua resposta, Teu clamor. Pedimos, Pai, que o Senhor traga vitória, milagres, libertação, salvação e transformação em cada vida que está apresentando a sua carta para Jesus. Sim, Pai, nós cremos em respostas divinas e pedimos um liberar do Teu poder sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com a Tua graça, que o favor do Altíssimo envolva essa pessoa. Envolve agora, Pai. Envolve ela, sua casa, sua família e tudo que diz respeito a ela. Toque-a com teu poder. Doce, amado Espírito Santo, toque-a com teu poder. Toque-a com a tua graça. Sim, Senhor. Toque-a com teu favor, meu Deus. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre essa pessoa. No nome de Jesus, visita, Pai. No nome de Jesus, toque, Pai. No nome de Jesus, que a cura aconteça, que o milagre aconteça, que haja uma liberação do céu agora, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa oração com pelo menos 10. Mande para alguém que está doente, mande para alguém que você ama muito, manda essa oração. Amanhã, 6 e 7 da manhã, aguardo todos vocês juntos em oração e no propósito. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite!
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil. Meu Pai amado, no nome de Jesus, pedimos que o favor do Senhor esteja sobre nós. Temos gratidão, Senhor, por esse mês que vivemos, pelas direções que o Senhor nos deu, por tantas coisas boas, maravilhosas que o Senhor trouxe para a nossa vida, pelos livramentos e pela Tua presença, Senhor, que esteve conosco todo santo dia, a cada momento. Celebramos o Espírito Santo na nossa vida, celebramos a presença de Deus na nossa casa. Obrigado por ter guardado a nós, obrigado por ter guardado a nossa família. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor nos guie sempre. Nos guie, Senhor, em nossas decisões. Tire do nosso caminho aquilo que não é bom para nós e aquilo que pertence a nós, traga para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, repreendendo todo tipo de ataque espiritual contra essa pessoa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra seus negócios. E nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa. Maldade, inveja, ódio, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Declaro que não tem poder sobre a tua vida. Todo mal direcionado a você, enviado para o teu caminho, enviado para atrapalhar, enviado para trazer acidentes, no nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família e nenhum mal te suceda, nem a ti e nem aos da tua casa. Declaramos em nome de Jesus a proteção do Senhor sobre a tua vida. Meu Pai, traga alegria para essa pessoa, traga força para ela, traga um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que essa casa seja visitada pelo teu poder. Visita essa casa, toque-os, Jesus. Que este lugar seja visitado pela glória de Deus e aonde houver trevas, que o mal saia. Aonde houver confusão, que saia. Aonde houver angústias, aflições, apertos no peito, pontadas no corpo, dores, renda-se a Jesus Cristo agora. Oramos, Pai, para que o Senhor dê vitória para essa pessoa na casa dela, no trabalho dela, onde ela estiver. Essa pessoa, Pai, que tem sido atacada por injúrias, atacada por difamações, atacada por fofoca de familiares, de amigos, de pessoas próximas. Guarda, Pai. Guarda, proteja, e nós colocamos toda injustiça nas mãos de Deus e pedimos, Pai, o favor do Senhor. É o Senhor quem faz justiça por nós. É o Senhor que faz justiça em favor daqueles que clamam, daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que creem. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Pai, é o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que está na nossa retaguarda. Sim, Jesus, em Ti confiamos, em Ti esperamos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora apresentamos nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta agora, teus pedidos de oração, teu clamor. Levanta agora, Senhor Jesus. Pedimos uma intervenção agora sobre cada carta que estamos colocando no altar de Deus. Pedimos uma intervenção especial do Senhor agora. Sim, Papai, em nome de Jesus pedimos, intervém, coloca a tua mão, Pai, sobre cada carta, sobre cada pedido de oração, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, cada pessoa que está em oração agora junto conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: os meus pedidos, a minha carta para Jesus está no altar de Deus. Creio que estou sendo atendido, creio que o Senhor responde, creio que está feito. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Não para de orar. O inimigo muitas vezes quer que você desanime, que você pare, que você, se distraia com outras coisas. Firme,
o seu pé na presença de Deus. E amanhã é o primeiro dia de fevereiro. Eu vou aguardar todos vocês na oração das 6 e 7 da manhã. Lembrando que domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana. Então amanhã nós vamos todos entrar na presença de Deus. A nossa oração de primícias é a oração de domingo. Eu convido você a estar comigo às 6 e 7 da manhã. Já coloca teu relógio para despertar, é o primeiro dia do mês, é a primícia do nosso tempo para Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você diferente, ok? Inclusive você pode mandar o teu áudio para nós de 30 segundos, 1 minuto, contando teu testemunho, contando o que Deus fez na tua vida, a maneira como Ele tem transformado a tua vida, ok? Faz um áudio simples e manda para a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá pega os nossos contatos e entra em contato com a gente. Olha esse testemunho aqui, ó. Boa noite, meu nome é Cláudia e eu também quero testemunhar de que eu fui curada da diverticulite. O profeta orou para quem estava com problemas no intestino e eu fui curada. Hoje eu fiz o exame de colonoscopia e está tudo limpinho o meu intestino, para a glória de Deus. Olha só, que tremendo. Quando Deus opera, é Jesus que faz. Eu posso até ter orado, mas a mim coube a menor parte, certo? Eu posso até ter orado, mas quem fez o milagre, quem curou, quem libertou, quem tocou foi Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus, não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, certo? Mas o meu Deus é ilimitado. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Amém? Coloque a sua fé na palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero hoje continuar uma mensagem que eu comecei ontem à noite e ministrei hoje pela manhã um pouco sobre a águia e eu vou continuar hoje falando, certo, sobre a águia. Estamos aqui entendendo por que o Senhor nos assemelha a algumas características da águia. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a promessa de Deus para a minha vida, é a promessa de Deus para a tua vida. Caminharão e não se fatigarão. E nós estamos falando sobre a águia, né? A águia, ela é um pouco solitária, porque Deus deu para ela grandeza, Deus deu para ela algo especial e ela não consegue estar com todos. Essa é uma característica da águia. Eu quero que você entenda que muitas vezes você tem que voar sozinho. Não é todo mundo que vai te acompanhar. Não é todo mundo que vai estar contigo. Pessoas vão entrar na tua vida por um tempo e depois vão sair. E uma coisa que eu vou ministrar inclusive amanhã, durante a Santa Ceia, é que tem certas amizades que elas já têm um tempo para expirarem. Porque a gente sempre pensa e romantiza que as amizades não vão expirar, que vai ser amizade para a vida toda. Gostaríamos, né, que amigos de infância ficassem amigos da gente a vida inteira, que pessoas próximas de nós, que a gente gosta, que a gente honra, também ficassem a vida inteira do lado da gente, mas Deus às vezes não permite, e não é só por sua causa, é também por causa da outra pessoa, e tudo bem. A gente tem que aprender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que não temos o controle de tudo. Então, a águia, assim como nós, devemos aprender a voar sozinhos, devemos aprender a depender de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, inclusive, de pessoas se desligarem até do pai e da mãe. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso é difícil às vezes. É difícil às vezes para a mulher, às vezes é difícil para o homem sair da casa da mãe, do pai e seguir a sua vida. Mas é necessário. Porque alguns voos têm que ser sozinho. Alguns voos são solitários. E a sua companhia em alguns voos vai ser apenas o Senhor. E você vai ter que aprender
a ter a companhia de Deus como a maior e melhor companhia da tua vida. Outra coisa que eu aprendo com a águia e que ela é confortável com separação para o propósito. Quando a águia bebê, ela começa a dar os primeiros voos, a mamãe águia, ela está muito determinada, sabe, a soltar os seus filhotes, porque seus filhotes também vão ter os seus ninhos, também vão ter a sua vida. E isso a gente não entende, né? Que nossos filhos vão ter a vida deles, que nós também temos que ter a nossa vida, e tudo na vida são fases, né? Eu, por exemplo, meus filhos ainda, um já está um pouco maior, mas a outra é pequena ainda, eu fico pensando, né? Assim como você já deve ter pensado e outras pessoas também pensam, né? Como a gente vai sentir falta, né? Quando os filhos da gente saírem da casa da gente, quando os filhos da gente, eles casarem, tiverem os filhos deles, né? E por mais que a gente queira estar perto, às vezes a gente sabe, a vida deles vai ser corrida, a nossa também é corrida. Então, aprender, sabe, a se separar muitas vezes da própria família, às vezes é um propósito de Deus. Então, por exemplo, você é de maior, está fazendo faculdade num outro lugar, né, longe da sua família, é difícil. É difícil ficar longe da família, né? Estudar, ter novos desafios, novos amigos, é tudo diferente. Mas faz parte do crescimento, faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você se sente sozinho, diante, sabe, da vida, diante das situações, naquele exato momento, peça a presença de Deus para preencher a tua vida, para preencher o lugar que você está. E você nunca estará sozinho. Jesus é o amigo de todas as horas. Ele não é o amigo só, sabe, dos domingos, aonde você vai lá e presta um pouco de culto para Ele. Não. Jesus é o amigo de todas as horas. Nós podemos confiar nele, nós podemos esperar nele e Ele vai cuidar de nós. Então a águia, ela é confortável com a separação para o propósito. E a águia não é impulsionada pela aprovação da multidão, das outras águias, dos outros pássaros, dos outros governos, não. A águia, ela não é impulsionada pela aprovação, ela faz aquilo que ela precisa fazer. E como nós temos que aprender isso? Porque enquanto precisarmos nos forçar a nos encaixar, não compreendemos ainda o nosso propósito. Deus não quer que você se encaixe. Deus quer que você se destaque. E se Deus colocou algo extraordinário na tua vida, então esse algo extraordinário precisa sair para fora. Mas se você continuar se encaixando aos padrões, ao que os outros acham, ao que os outros pensam, você nunca será diferente. Você precisa ser o que Deus te projetou para ser. A águia, sabe, ela tem um caminho que ela não fica muito ligada em agradar todo mundo. Ela tem os seus voos, ela tem a sua rota, ela tem a sua maneira e Deus a criou para ser assim. Talvez como nós precisamos fazer também. Às vezes queremos tanto nos encaixar e acabamos criando uma versão alternativa do propósito de Deus, né? Uma versão que, sabe, não é a versão que Deus tem, é a versão nossa. Não é a versão que Deus tem para mim, não é a versão que Deus tem para você. Uma outra coisa que eu aprendo é a paciência e precisão da águia. A águia aguarda, ela observa, e quando ela vê a presa, ela é precisa. Dificilmente você vai ver uma águia errando um ataque, porque antes de atacar, ela é paciente, ela observa, ela vê e ela espera pelo momento certo. Ela age de forma decisiva e precisa.
E nós precisamos também fazer movimentos na nossa vida, não por impulso, mas por estratégia. Eu e você precisamos nos mover por estratégia, não por impulso. O impulso coloca tudo a perder, mas por estratégia. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. Por isso nós precisamos nos mover por uma direção de Deus, precisamos nos mover por uma palavra do Senhor e não deixar com que as nossas emoções elas falem por nós ou elas digam o que nós devemos fazer. Não, nós devemos ser guiados por Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com a águia é a sua maturidade. Ela empurra jovens para fora do ninho para ensinar o voo, ou seja, ela treina outros, ela desenvolve os outros através do desafio e não do conforto, e ela produz líderes e não dependentes. Será que a gente não tem que aprender em relação também aos nossos filhos, a ensiná-los a ser líderes, em vez de ensiná-los a depender de tudo de nós? Então eu vejo que, assim como a águia ensina os seus filhotes, nós devemos também ensinar os nossos filhos a serem líderes, a não serem dependentes de tudo, dependentes de todos, mas eles mesmos aprenderem a depender de Deus. É por isso que a Bíblia diz: ensina o jovem no caminho que deve andar e mesmo quando velho, ele não se desviará. Agora, se toda vez que alguém dá um empurrão no seu filho, você vai lá e você assume tudo, de que forma seu filho vai aprender a se defender? Ou ter sabedoria para sair de certos conflitos? Ou seja, a águia também, ela vive sem medo, ela enfrenta a tempestade de frente, ela não é intimidada pela escuridão ou pela turbulência, ela tem uma coragem enraizada na identidade dela. Por quê? Porque ela sabe que Deus a criou para vencer aquilo. Eu quero que você pegue isso como palavra profética. Se um problema apareceu para você, Deus já colocou a solução aí em você. Ele lhe deu a capacidade para você vencer. A águia não teme a tempestade porque ela sabe que o que Deus deu para ela é para vencer tempestades. Deus colocou em você uma habilidade, Deus colocou em você uma graça, Deus ele colocou em você o suporte que você precisa para vencer essa tempestade. A tempestade não é maior do que você, porque aquele que te chamou também te habilitou. A águia não é intimidada pela escuridão, ela não é intimidada pela turbulência, ela sabe o que Deus colocou na vida dela. Bem, você tem que saber o que Deus coloca na sua vida e parar de ficar com medo, ficar preocupado das coisas darem errado, sabe, de não errar. Você fica preocupado com isso, mas Deus já contava até com teus erros, né? Quando Deus te chamou, Ele já contava até com teus erros. Ele já sabia das cabeçadas que você ia dar, mas em todo tempo Ele prometeu estar com você. Em todo tempo, em todo o seu voo, em toda a sua jornada, Deus prometeu estar com você. Então, creia naquilo que Deus colocou na sua vida. E para encerrar, a águia, ela é carregada pela força de Deus e não pelo seu esforço próprio. Por isso, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura divina. É só assim que nós vamos renovar as nossas forças. É estando debaixo de uma cobertura divina. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Certo? E gostaria de pedir a você que você me ajudasse a compartilhar essa oração. Você pode fazer isso? Me ajude a compartilhar, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Falar rapidamente para você dos meus livros, são devocionais. Você pode colocar do lado da cama para você orar antes de você dormir, para você ler, estudar. Você pode começar com um devocional e dormir com outro devocional, porque apesar de ter 365 devocionais em cada um, as pessoas leem em menos tempo. Elas leem 2, 3 devocionais porque ele não é marcado por dia. Tem 365 devocionais, mas ele não é marcado por dia. Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Olha aqui. Aqui é a página 177
e aqui é a página 178, tá? Então não tem um dia, você pode ler de manhã um e de tarde você pode ler outro, tá? Se você quiser adquirir nossos devocionais, está lá no nosso site, inclusive. Não adquira só para você, adquira para dar de presente também para alguém, para dar para familiares teus, para clientes que você tem, para colegas de trabalho, tá? Tá lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também uma coisa importante, segunda-feira pela manhã, na minha oração das 6 horas, eu tenho um presente para dar para todos os membros do canal aqui. Tá? Então, segunda-feira pela manhã, na oração da manhã, eu vou anunciar esse presente que eu vou dar para todos os membros do canal. Que você que é membro do canal aqui, eu vou dar um presente para todos os membros do canal. Tá? Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Espero que você compartilhe. Amém? Manda aí para 10 no mínimo. E amanhã teremos nossa Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu amo, certo? Eu vou estar, não estou à frente da igreja, mas congrego nessa igreja, ministro nessa igreja, semeio nessa igreja, ajudo essa igreja. E eu quero convidar você a estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã, Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, ok? Você é nosso convidado. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta para Jesus e levante assim o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora todo o pedido de oração, toda a carta que foi feita para Jesus. Que haja uma intervenção do céu agora em favor dessa pessoa. E meu Deus, nós oramos para que assim como as águias têm coragem para enfrentar as tempestades, que nós tenhamos coragem também para viver essa vida e para enfrentar os desafios. Senhor, que o medo não faça parte da nossa vida, que nenhuma mentira de Satanás possa nos travar, que possamos estar totalmente confiantes em Ti, ó Deus, e declaramos que qualquer tempestade, o Senhor já nos deu a bênção da vitória, a bênção do milagre. Por isso pedimos, Pai, esteja conosco. No nome de Jesus, oramos agora, Pai, para que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Seja o que for que tenha atacado ela ou se levantado contra ela como uma tempestade, nós dizemos o nome de Jesus Cristo, prevaleceremos contra ti. No nome de Jesus Cristo, dizemos a doença, dizemos a dor, dizemos a vergonha, dizemos ao ataque às finanças, ao ataque à família, cai por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos vitória agora, declaramos vitória, declaramos milagre, que haja uma intervenção do céu em nome de Jesus. Nós pedimos agora, também oramos, Pai, pedindo ao Senhor, derrama da Tua graça o Teu favor sobre nossas vidas, para que essa habilidade divina, essa graça, essa unção de Deus esteja sobre nós, para que nenhum mal fique no nosso caminho. Declaramos justiça de Deus, vitória em nossa vida, vitória em nossa casa e que certamente o Senhor está conosco. Pai, colocamos no Teu altar cada pedido de oração, cada carta
e pedimos uma bênção do Senhor especial. Oramos, Pai, para que o Senhor toque com o teu poder na vida de cada pessoa e traga saúde, traga força e traga ânimo para ela. Oramos também para que tudo aquilo que perturba o sono das pessoas da casa saia no poderoso nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Capacita ela e nós já declaramos vitória em meio a essa tempestade. Amém e amém. Escreva aqui nos comentários: Deus me capacitou para vencer. Escreve aí: Deus me capacitou para vencer. Então ânimo, porque você vai dar a volta por cima. Amanhã 6 e 7 da manhã, vem dar as tuas primícias para Deus. Amanhã é o primeiro dia da semana. Eu te aguardo amanhã 6 e 7 da manhã aqui. Não perca a oração. Amanhã 6 e 7 da manhã. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção especial em favor de cada família, em favor de cada lar. A minha oração é para que o Senhor dê ânimo para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está desanimado. Que o Senhor fortaleça a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Leva embora, Senhor, a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da perda e traga consolo, Pai. Traga ânimo, traga força a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo atrapalho na vida dela, toda confusão, tudo aquilo que luta contra ela não prospere, não avance. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor mude as coisas ao redor dela e que o Senhor abra as portas certas e a conecte também a pessoas do destino e do propósito dela. Livra ela do engano, livra ela da mentira, livra ela, Senhor, até mesmo de errar o caminho. Direciona ela, mostra para ela, Senhor, o melhor caminho. Fala com teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Toque-os, Jesus, com teu poder. Nós dizemos a todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque no teu corpo físico. Que a glória de Deus toque nos teus órgãos internos. E que todo câncer vá embora. Que toda infecção, inflamação vá embora. Oramos agora por um milagre total no nome de Jesus Cristo. Jesus cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Toda dor no estômago, todo problema no estômago, todo problema no intestino, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por milagres de toda sorte, oramos por maravilhas e te pedimos, Pai, libera mais milagres, libera mais maravilhas, libera mais curas, porque cremos na presença de Jesus Cristo aqui. A tua palavra diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meio deles eu estarei. Estamos no teu nome aqui, Jesus. Estamos no teu nome. O Senhor disse: aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Senhor, tu estás aqui. Estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Estamos crendo em Jesus Cristo. Sim, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu lembrei de uma experiência agora, enquanto eu estava orando. E a experiência que eu lembrei foi de um rapaz, de manhã muito cedo, ele nos chamou para irmos orar com ele na casa dele. E ele estava transtornado e ele pediu: pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, me ajuda. Quando chegamos lá, era um calor e ele estava, embaixo de vários cobertores, tremendo de frio. E ele dizia assim: levem meu carro, eu não quero mais ver aquele carro. Eu sinto nojo até de chegar perto daquele carro. E claro, não levamos o carro dele, mas ele então abriu o coração para nós e virou a noite fazendo tudo quanto foi coisa errada, coisa que ele tinha vergonha.
E enquanto estava orando aqui hoje, sabe, isso me veio à memória. Isso, sabe, é coisa de mais de 10 anos atrás. Mas eu creio que pode haver alguém aqui nessa oração essa noite que talvez também esteja muito arrependido de coisas que fez, de coisas que viveu, e que você quer uma mudança de vida, você quer uma transformação. E eu venho aqui dizer para você que Jesus Cristo tem esse poder de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade. Eu estava num podcast com um amigo meu também, ontem, ele contando que um primo dele estava numa cidade da Itália e estava ali imergido em todo tipo de pecado, de coisas erradas, uma vida boêmia. Mas diante de tudo aquilo, ligou para ele e disse assim: primo, eu não estou feliz com nada disso que eu tenho aqui, eu não estou feliz com nada disso que eu estou vivendo aqui, e eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E daí esse meu amigo, o Dr. Fernando, disse: vem para cá, que eu vou estar orando pela tua vida, eu vou estar apresentando você a Deus. E ele pegou um avião, saiu lá da Itália, parou em Porto Alegre, e então o Dr. Fernando orou por ele. Hoje ele está no caminho do Senhor. Eu creio que Jesus é a saída. Quando você não está enxergando saída, quando você, sabe, se cansa de viver uma vida no pecado, uma vida, sabe, vivendo de uma forma boêmia, de uma forma desregrada, quando você se cansa dessa vida, saiba que existe Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei para quem que eu estou ministrando essa palavra, se é para uma pessoa, se é para 10, se é para 100, mas se essas experiências me veio à memória, tanto a de ontem que eu ouvi, quanto essa que há mais de 10 anos atrás nós ajudamos esse rapaz, provavelmente tem alguém aí que não está vendo sentido na sua vida, mas que Jesus está falando para você, que Ele tem um plano na tua vida, Ele pode mudar a tua história, é só você se entregar para Ele. Venha a Ele. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado dessa vida, está cansado do pecado, está cansado, sabe, de viver uma vida totalmente fora, né, do propósito, do projeto que Deus tem para a tua vida, hoje Jesus está batendo aí na porta do teu coração e Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. E eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta agora, a carta para Jesus, levanta para o alto assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, entrego a Ti meus pedidos, entrego a Ti minha oração e peço uma intervenção sobrenatural do Senhor. Peço um milagre de Deus. Peço que o Senhor coloque a Tua mão agora sobre cada pedido. Eu peço a cura, eu peço a salvação da minha casa, eu peço uma transformação total e completa. No nome de Jesus Cristo, está no teu altar, Jesus, a minha carta. Amém. Diga comigo assim: está feito. Amém. Quando você pede, Deus responde. Eu vou começar hoje uma mensagem que eu vou começar hoje, mas eu vou só terminar amanhã na oração da manhã. Amanhã é o último dia do mês de janeiro. Eu quero convidar todos vocês a estarem comigo às 6 e 7 da manhã. Amém? Nós vamos agradecer a Deus, dar graças, porque todo esse mês o Senhor cuidou de nós. E no domingo vai ser o dia 1º de fevereiro. E daí então nós vamos consagrar os primeiros minutos do mês de fevereiro, nós vamos consagrar a Deus. Então esse final de semana já te organiza aí para você estar ao vivo junto conosco. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Já avisa todo mundo aí e vem estar conosco amanhã às 6 e 7 da manhã. Então a mensagem de hoje, eu vou começar ela hoje, certo? Mas eu vou encerrá-la amanhã pela manhã ou amanhã à noite. Eu não sei, porque é uma mensagem um pouco comprida. E eu quero falar sobre as características proféticas da águia e o que isso tem a ver com você, certo? Essa é uma mensagem que vai
te abençoar muito. Então, gostaria muito da tua atenção. Antes disso, quero dar um testemunho aqui, o testemunho da Maria Regina, e ela escreveu assim: após uma internação de 3 semanas, onde tive várias intercorrências, acabei desenvolvendo uma trombose. Na oração da manhã, 2 dias antes do exame, o Senhor orou para Deus remover a trombose. Tomei posse dessa palavra, ouvi mais uma vez e orei junto. Fiz o exame hoje e a trombose não existe mais. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério e sua família. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, toda honra e glória a Jesus. Se você quer mandar o seu testemunho para nós, faz um áudio de 30 segundos, 1 minuto, uma vez por semana, 2. Eu quero escolher um áudio, as pessoas já começaram a mandar, eu quero escolher um áudio contando o testemunho, contando o milagre, do que Deus fez, do propósito que você entrou e do que Jesus fez, toda a honra e glória a Ele. Então, vai lá no meu site, pega o contato do WhatsApp do meu pessoal e manda esse áudio para glorificar o nome de Jesus. Eu vou passar ao vivo aqui, o teu áudio, para que todos possam ver que Deus é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus, vai ser com a tua voz. Com a tua voz. Deus vai usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar essa palavra com você. Olha, é forte essa palavra, viu? Olha o que está escrito em Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia nos diz que Deus renovará as nossas forças, assim como a águia. Renovarão, a Bíblia diz aqui nesse texto, o Senhor renovará as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existem características proféticas na águia que também diz respeito a mim e a você, principalmente porque a águia, ela representa a pessoa que é profética. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, que acredita que Deus ele revela, que acredita em experiências sobrenaturais com Deus. Eu tenho batido nessa tecla. As pessoas têm que terem uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus para discernir melhor as coisas. Elas precisam ter uma experiência com Deus para mudar a forma como eles pensam e a forma como, se imaginam. Porque Deus quer mostrar para elas quem elas são e o que Ele tem reservado para elas. E quando eu olho para a águia, as características da águia, eu vejo algumas coisas. Olhando pela perspectiva celestial, ela vê de cima, não de dentro da batalha, ela vê de cima. A águia, ela consegue voar grandes alturas e ela enxerga tudo de cima. É lá que ela governa. Nós, da mesma maneira, como está escrito aqui nesse texto, nós precisamos também ver as coisas como a águia vê. Precisamos ver as coisas pela perspectiva do céu. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para o filho mais velho de Jessé e disse: esse é o rei. E o Senhor disse: não, eu não estou vendo como você. Você está vendo pelo olhar natural, mas eu olho para dentro do coração. Nós temos que começar a olhar as coisas da maneira de Deus. Tem situações que Deus permite que a gente veja, tem coisas que acontecem na nossa vida que Ele permite que aconteça. E às vezes nós temos uma visão muito limitada do que de fato está acontecendo. Porque por trás daquilo, muitas vezes, tem uma direção de Deus. Por trás daquilo tem algo do Senhor e a gente não está vendo. É que nem esses dias eu ministrei aqui para vocês sobre Elias, quando ele ouviu o barulho de uma abundante chuva. Só que o clima estava seco, a terra não estava molhada, o céu estava limpo. Ou seja, mas ele ouviu
ele ouviu no espiritual. Ele ouviu no espiritual e logo veio a abundante chuva. Imagina, 3 anos e meio sem chover, e quando chove foi como se abrisse as comportas do céu. Então você tem que começar a olhar a vida com a perspectiva de Deus. Da mesma maneira que a águia vê as coisas de cima, eu e você precisamos ver as coisas de acordo com o que Deus está vendo. Sabe, às vezes você pode olhar para um filho seu e você ficar assim pensativo. O que vai dar desse menino? Bem, se você começar a olhar pelos olhos de Deus, você vai começar a olhar para ele de uma maneira diferente, você vai começar a ver o potencial que Deus colocou, você vai começar a ver os projetos que Deus tem na vida daquela pessoa e você vai começar a crer e a orar, Senhor, então que se cumpra na vida do meu filho, da minha filha, tudo aquilo que tu tens. Ou seja, nós precisamos ter essa visão espiritual. Quando o Senhor chegou a Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, só que Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava se escondendo, ele não estava sendo um homem corajoso, mas o Senhor disse para ele, varão valoroso? Varão valoroso? Sabe por quê? Porque da perspectiva de Deus, ele era alguém corajoso. Talvez não estivesse sendo corajoso naquele momento, mas é quem ele era e quem ele iria se tornar. Deus nos vê à frente e não no nosso estado atual. Deus nos vê na frente, é por isso que muitas vezes, sabe, quando alguém recebe uma profecia, uma revelação, uma palavra profética sobre a sua vida, você conhecendo a vida daquela pessoa, você pensa assim, eu acho que essa palavra está errada, porque eu conheço a vida dessa pessoa, eu acho que ela não tem todo esse potencial, eu acho que essas coisas grandes aí que foi falado em revelação, veio do coração do homem, não veio de Deus. Mas Deus, quando Ele fala conosco, Ele nos vê já a partir de uma posição do futuro, de algo que você vai se tornar e não de quem você é naquele exato momento. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus ele me mostrou coisas muito grandes, mas que eu não comecei, sabe, a viver aquilo no outro dia, algumas horas depois. Não, levou anos. Mas Deus, quando me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Quando Deus me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Outra coisa, a pessoa que vê as coisas de cima, ela discerne o propósito, o tempo e o resultado. Por quê? Porque ela analisa, ela consegue discernir quando você vive nas alturas, quando você vive em oração, quando você vive em busca por Deus, você discerne as coisas, sabe, de uma maneira diferente, você entende quando algo não é o tempo de Deus para você. Sabe, quando algo que você quer muito, Deus diz assim, não, você quer isso muito, mas isso não é o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus ainda para a tua vida não chegou. Então, permaneça em oração, persevere. Uma outra coisa, uma das características da águia, como eu disse, é ver as coisas de cima. Opera com um ponto de vista de Deus e não com reação emocional. Uma coisa é você, sabe, se emocionar com uma situação, com um negócio, e você, sabe, ficar assim ansioso para fechar aquilo. Bem, eu aprendi uma coisa, que quando estamos olhando da maneira de Deus, nós não temos que olhar para aquilo de maneira emocional. Nós devemos olhar com os olhos de Deus. Qual que é o propósito disso para mim? O que Deus tem para mim através disso? Porque, sabe, nós não podemos ser impulsivos. Nós não podemos ver uma coisa e já pensar, isso é para mim. Essa é a oportunidade que eu estava esperando, não. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E assim como a águia está vendo as coisas de cima, nós precisamos ver as coisas de cima. E só tem uma maneira de você subir e ver as coisas de cima, que é se você estiver num lugar elevado com Deus, que você vai estar em oração para que Deus te mostre, para que Deus te revele se aquilo realmente é uma oportunidade. Porque quando vemos com os olhos de Deus, nós vemos
algo que realmente é bom. Nós vemos algo que realmente vai frutificar e que vai impactar a nossa vida e vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então eu deixo essa palavra ao teu coração. A segunda coisa, as forças da águia são renovadas. Ela busca um renovo quando ela sobe e quando ela plana. Olha que tremendo, da mesma maneira nós precisamos buscar um renovo em Deus. Deus nos dá graça para suportar longas tarefas. Sabe, a águia, diferente de outras aves, ela consegue buscar um renovo. Ela consegue buscar um renovo total na sua vida, não só no seu voo, mas também, sabe, na maneira como ela conduz a sua jornada. Da mesma maneira, Deus, Ele nos dá graça para suportar os desafios da nossa vida, para não desanimarmos, para não pararmos. A força aumenta com a espera no Senhor. Da mesma maneira que a águia renova suas forças, subindo e depois planando, se você aprender a esperar em Deus, Deus vai renovar as tuas forças. Você não precisa desanimar, você não precisa retroceder, você só tem que esperar no Senhor, porque Ele vai dar resposta para você, as notícias vão chegar até você, as oportunidades vão chegar até você, porque quem espera no Senhor renova as suas forças. E esperar em Deus é fazer tudo o que você pode, mas sem forçar a porta. É deixar Deus abrir a porta. A mim e a você cabe aguardar em Deus, porque Ele nos promete renovar as nossas forças. Amanhã eu vou continuar com essa mensagem, falando das características da águia e das características de um homem de oração e de uma mulher de oração. É por isso que nesse texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos que começar a buscar as coisas de acordo com uma perspectiva espiritual. Amanhã eu continuo essa mensagem da águia, 6 e 7 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive, se você não adquiriu, adquira. E não adquira só para você. Adquira para dar de presente também para os teus familiares. Se você tem colaboradores que trabalham com você, adquira para presentear eles. E junto com esses devocionais, nós temos o Café com Jesus Kids, que é um livro que a gente preparou para evangelizar as crianças. Olha só. E também elas se divertirem pintando. Olha só, certo? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Outra coisa muito importante, nós teremos Escola de Profetas em julho nos Estados Unidos e em outubro na Espanha, em Madrid. Certo? Você que mora nos Estados Unidos ou na Europa, eu convido você a participar desses eventos. As vagas são limitadas, certo? E você é nosso convidado, é o convidado da gente para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. Informações lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também, domingo agora teremos Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo. E a palavra desse domingo vai ferver, viu? A palavra desse domingo vai ferver, vai ser uma benção. Eu convido você a estar com a gente presencial ou online. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Tá bom? Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Quero também pedir as orações de vocês. Agora é sábado, vamos ter programa na Rede TV. E na segunda-feira eu vou começar meu programa na TV Bandeirantes. Gente, é 5 minutos. Olha como é difícil gravar em 5 minutos. É mais difícil gravar em 5 do que gravar em 10. E eu vou te explicar por quê. Porque eu tenho que pregar e orar em 5 minutos. E às vezes, sabe, a dificuldade está em concluir o pensamento em 4 minutos e ter 1 minuto para a oração. Mas foi a oportunidade que Deus me abriu. Eu vou fazer o meu melhor nela. E eu gostaria que vocês orassem. Começamos em rede nacional a partir de segunda-feira. Ore por nós e meu agradecimento a todos os parceiros, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que caminham conosco, que acreditam,
naquilo que Deus nos entregou e na nossa missão de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 10 pessoas essa oração. Se puder compartilhar com 100, com 1000, faça isso, compartilhe essa oração, mande para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora. Pega a sua carta agora para Jesus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta, nossos pedidos de oração, o nosso clamor e pedimos um milagre. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os, Jesus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que toda influência do mal contra os filhos, contra o casamento, tudo aquilo que gera brigas, tudo aquilo que gera confusões, saia do caminho dessa pessoa. Oro também para que todo espírito de confusão, de atrapalho, de perda, de destruição, de ruína, saia do caminho dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Tira o peso, Pai, dessa casa, remova a angústia e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo agora. Toque-os, meu Pai, que a presença de Deus entre nessa casa, que a presença de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus se manifeste, que julgos sejam quebrados, que correntes espirituais sejam desfeitas e que a mão do Senhor toque esta vida. Em nome de Jesus, apresentamos no teu altar, Jesus, todos os nossos pedidos de oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu vou continuar essa mensagem e também é o último dia do mês. Então aguardo todos vocês amanhã. Nós temos muito a agradecer. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.